Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, com emissoras públicas de todo o país. Aqui nós estamos no centro da cidade de São Paulo. Um dos setores mais atingidos pela recente crise brasileira entre 2015 e 2016 foi o da construção. O setor sofreu com falta de recursos governamentais que não impulsionaram novas grandes obras e com o da construção civil de casas e apartamentos, que perdeu o seu comprador, que perdeu o emprego e sua capacidade de investir no longo prazo. Adicione-se a isso também a inadimplência que tira clientes de qualquer tipo de financiamento por estar com o CPF negativado. Mas a situação começa a melhorar. 2 índices de confiança do setor da construção apostam na retomada do setor ao lado da recuperação da economia brasileira, que já entra em seu 2º ano consecutivo, com uma expansão maior do PIB agora para 2018 e geração de emprego e renda, fundamentais neste momento. Tanto a medição que tenta captar as percepções atuais da economia como o índice de expectativas estão na faixa do otimismo no setor da construção. E como em vários comparativos, bem superiores aos números de um ano atrás. A perspectiva de retomada do setor da construção é um dos principais destaques do cenário econômico que já está no ar. Os empresários da construção civil estão mais confiantes do crescimento do setor. A conclusão é da Fundação Getúlio Vargas, que divulgou hoje o índice de confiança da construção. O repórter Maurício de Almeida está no Rio de Janeiro e traz mais informações sobre esse assunto, essa perspectiva aí que foi captada na pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Maurício, boa noite. Olá, Piotto, boa noite. Pois é, os empresários do setor da construção estão cada vez mais otimistas. Agora, em março, o crescimento desse otimismo, segundo a Fundação Getúlio Vargas, foi de 0,7 pontos. Pode parecer pequeno o crescimento em relação a fevereiro, mas quando analisamos o crescimento de março desse ano com o março do ano passado, aí sim é um crescimento expressivo de 7,2 pontos, ou seja, em um ano a confiança aumentou bastante no setor da construção. Com o índice de março, agora no primeiro trimestre de 2018, o índice de confiança no setor da construção ficou com uma alta de 2,9 pontos. Segundo os pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, isso comprova a retomada da confiança no setor, o que deve representar novos lançamentos, novos investimentos no setor da construção. Uma retomada que, segundo a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, começou em junho do ano passado e mês a mês vem aumentando consecutivamente. São vários aumentos seguidos, o que demonstra que o setor está cada vez mais sólido. A Fundação Getúlio Vargas também divulgou hoje também o Índice Nacional de Custo da Construção, que seria a chamada inflação da construção. Em março, esse índice registrou uma pequena alta de 0,23%. Em fevereiro, o índice de custo da construção civil tinha ficado em 0,14%. Piotto. Muito obrigado, Maurício. Bom, esses foram os dados da Fundação Getúlio Vargas. E a Confederação Nacional da Indústria, CNI, também projeta uma melhora da indústria da construção. O índice de confiança do setor está situado no que se chama ali de zona do otimismo e 4 pontos acima da média histórica. O que puxa para cima a percepção positiva de março é, sobretudo, a expectativa. Nós temos 2 telas para mostrar essa situação. Está ali, olha, de 0 a 100, a confiança da construção agora, do setor da construção, está em 57 pontos. 50 é exatamente o marco de divisão entre pessimismo e otimismo, ou seja, houve um avanço importante. O índice de confiança, portanto, de março chegou a 57 pontos nessa fase, nessa zona do otimismo. Na segunda tela a gente consegue entender exatamente onde é que está havendo esse crescimento, porque esse índice de confiança é uma combinação exatamente disso, ou seja, condições atuais, que cresceu 4,1 pontos e chegou a 50,3 pontos, ou seja, a percepção de condições atuais está muito próximo ali daquele limiar entre o pessimismo e o otimismo, mas já está ali na fase do otimismo, e a expectativa, ou seja, o índice de expectativa, o que o empresário da construção espera para o futuro, e o futuro quer dizer aqui nos próximos 6 meses, subiu 0,7 ponto, também aqui nesse índice da confiança da construção da CNI, e chegou aí sim, numa fase bem de positivo, bem de otimismo, com 60,5 pontos. Isso tudo que a gente viu, ou seja, todos os indicadores de expectativa ficaram acima dos 50 pontos. O que revela que o empresário do setor da construção aposta no avanço
da recuperação da economia. A gente tem um outro dado ali que chama atenção. O nível de atividade, ou seja, o quanto que aquela determinada empresa está trabalhando, e aí evidentemente é uma média do setor, está em 56,5 pontos, também na fase do otimismo. O número de empregados, ou seja, que estão trabalhando, nós estamos falando de 54 pontos, ou seja, também ali nós estamos na fase do otimismo. A intenção de investimentos ali tem um pouco baixa, até bem abaixo ali, inclusive está na fase do pessimismo, chegou a 31,1 pontos. E caiu 1 ponto se a gente comparar exatamente com a medição de fevereiro. Uma das razões apontadas para essa baixa intenção de investir do empresário da construção é a ociosidade do setor. Só para se ter uma ideia, cerca de 43% das máquinas, equipamentos e dos trabalhadores ficaram parados no mês passado. Daí não haveria razão de se fazer um investimento, porque eu tenho ali uma capacidade ociosa para operar. Se houver uma nova demanda, o empresário da indústria tem ali dentro do próprio plantel de funcionários dele, ou de todo o equipamento que ele já possui, uma capacidade de aumentar a produção sem haver um novo investimento ou novas contratações. Mas aí tem um outro dado específico, a retração está diminuindo segundo a apuração dos economistas da Confederação Nacional da Indústria. Houve aumento tanto do indicador de atividade, ou seja, está se trabalhando mais do que em fevereiro, como da geração de emprego no setor. A gente viu que o emprego estava acima dos 50 pontos, portanto, na fase do otimismo. Há uma recuperação. A CNI conclui exatamente esse estudo dizendo que há sim uma recuperação. A retração diminuiu e parou de piorar. Nós falamos desse setor no ano passado, o setor da construção civil ano passado, e as notícias todas eram muito duras e muito difíceis. Outros setores começaram a sair da crise, mas o setor da construção não saía. E tem um detalhe muito importante dessa recuperação do setor da construção civil. Ele é um forte gerador de mão de obra, é um forte gerador de emprego, ou seja, ele precisa de muita mão de obra. Se o setor decolar, decolam também os vários índices de contratação de pessoas e profissionais. O presidente Michel Temer participou de um evento aqui na Federação do Comércio do Estado de São Paulo e disse que a reforma da Previdência foi alvo de uma campanha contrária brutal, motivada pelo ano eleitoral. A Vanessa Casalina acompanhou a conversa conosco da redação da TV Brasil aqui em São Paulo e tem mais detalhes. Vanessa, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. O presidente Michel Temer fez um balanço de seu governo e destacou que reformas importantes foram feitas não em 4 ou 8 anos, mas em cerca de 1 ano e meio de governo. O presidente disse ainda que, para além da necessidade da intervenção federal no Rio de Janeiro, o ano eleitoral levou setores a desencadearem uma campanha brutal contra a reforma da Previdência. Uma campanha que, segundo o presidente, fez com que muita gente acreditasse que perderia direitos, enquanto o objetivo era reduzir a desigualdade entre as aposentadorias do setor público e da iniciativa privada. Michel Temer citou ainda a reforma trabalhista e a necessidade de ter ousado para criar a pasta da segurança pública. Ele lembrou que vários estados da federação já haviam pedido a ajuda das tropas federais e que a criação do ministério atendeu justamente a essa demanda de centralizar e de resolver as questões de segurança nos estados. O presidente citou ainda a inflação abaixo dos 3% para dizer que ela é resultado de todo esse conjunto de reformas e de ações. Acompanhe. Eu poderia determinar irresponsavelmente que os juros caíssem. Isso já foi feito no passado e não deu resultado. Foi desastroso. O que nós permitimos foi a condução segura do Banco Central, do Ministério da Fazenda, pelo Banco Central, e os juros foram caindo responsavelmente, não é? E como caíram responsavelmente, de igual maneira a inflação foi produzida. E quando a gente diz isso, nós aqui entendemos. Mas para o mais pobre, isso significa valorização do seu salário. Significa preço mais estável no supermercado. É isso que significa a queda da inflação, os juros, além da confiança e da credibilidade. Michel Temer disse ainda que ultimamente os brasileiros têm estado divididos e pessimistas e que é preciso retomar o otimismo. Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Sobre a reforma da Previdência, lá atrás, líderes do governo no Congresso disseram que o governo fazia campanha pela Previdência e assumiram em boa parte, inclusive, um equívoco de não falar dessa questão, sobretudo de maior justiça no valor da aposentadoria, o quanto custa cada aposentadoria para o contribuinte. O setor público tem uma aposentadoria muito mais alta do que o setor privado, do que aposentados que vêm do setor privado. Esse foi o equívoco que o governo assumiu. Mas, por outro lado, também fez uma crítica a várias entidades privadas, ou seja, o que se chama de a sociedade, porque
A maior parte era a favor da reforma da Previdência, mas não se expunha defendendo a reforma da Previdência. Esperava que o governo só fizesse essa campanha. Ou seja, há uma questão de discussão social agora, porque a questão da Previdência já virou uma mera questão contábil. E não é porque é uma mera questão contábil que é menos importante, muito pelo contrário. É muito simples de entender. Se não se fizer alguma reforma, a questão tributária, ou seja, a questão de o quanto o governo gasta para pagar, vai inviabilizar boa parte dos investimentos no futuro. Ou seja, daí a lógica de ser uma mera questão contábil. Não haverá recursos para isso lá na frente. E o Banco Central vai incentivar ainda mais o uso do cartão de débito, que já é tão disseminado. A autoridade monetária publicou hoje a circular 3.887, que limita a tarifa de intercâmbio média de cartões de débito a 0,5% do valor da transação, entre 0,5% na verdade e 0,80% do valor de cada transação a partir do dia 1º de outubro. O objetivo do Banco Central é diminuir os custos para o comerciante e para o consumidor e aumentar a competitividade dos cartões de débito em comparação com os outros meios de pagamento, como dinheiro vivo, transferências eletrônicas e cartão de crédito. Quem lucrava boa parte sem uma regulamentação nessa área era justamente os bancos, que poderiam fazer com que determinada bandeira de cartão de crédito pagasse mais, evidentemente, se tivesse um retorno maior, e evidentemente ia cobrar do consumidor, tanto do lojista, que repassava isso para o consumidor, e aí para ter justamente uma venda maior daquela bandeira nos cartões de crédito. Porque quem emite os cartões são os bancos. As bandeiras entram, evidentemente, com toda a estrutura. E exatamente o emissor é que estava operando muito acima desse 0,5% até 0,8%. Ou seja, vai se reduzir um pouco esse custo e tirar parte dos lucros dos bancos em relação a isso, que na verdade estava punindo o comércio, estava punindo o comerciante. Pela 8ª semana seguida, os economistas ouvidos pelo Banco Central rebaixaram a previsão de inflação para o ano de 2018. No Boletim Focus divulgado hoje, mais uma alta na estimativa do PIB deste ano, que agora já se aproxima daqueles 3% de crescimento da economia, que é exatamente a estimativa do governo federal. Vamos lá, nós temos os dados principais são exatamente IPCA, que é exatamente a inflação oficial, medida pelo IBGE, é uma estimativa. Hoje ela está, na verdade, em 2,84% ao ano, quando se fala de anualizado, ou seja, os 2 primeiros meses agora de 2018, os outros 10 últimos meses de 2017, mas essa é uma estimativa para o final do ano. Qual a estimativa de inflação em dezembro deste ano? O IPCA um mês era de 3,73%, caiu há uma semana 3,63% e agora já está em 3,57%, ou seja, a previsão de inflação está exatamente em queda, a cada vez uma inflação menor. Isso tudo é estimativa dos mais de 100 economistas ouvidos no Boletim Focus do Banco Central. Semanalmente eles são perguntados sobre vários índices econômicos. Mas quando a gente fala, e eu faço menção novamente, a inflação hoje, como foi a do ano passado, ficou abaixo dos 3%. Ou seja, hoje ela está em 2,84%, que é o piso da meta da inflação. A inflação para esse ano de 2018, como foi em 2017, é de 4,5%. Tem uma tolerância de 1,5 ponto para cima, 1,5 ponto para baixo. Ou seja, o piso da meta é de 3%. Se a inflação variar de 3% a 6%, o Banco Central estaria cumprindo com a sua meta de inflação. Mas está ficando inclusive abaixo e por isso nós tivemos recentemente um corte na taxa básica de juros, hoje está em 6,5%, a taxa Selic foi divulgada na semana passada, mais precisamente na quarta-feira. Vamos só voltar à tela porque nós temos também um avanço do PIB. Há um mês era de 2,89, uma semana tinha baixado para 2,83, voltou agora a 2,89, ou seja, projeta-se um crescimento maior do PIB. A gente também divulga a produção industrial e ela oscilou um pouquinho mais, um pouquinho para baixo. Na verdade, uma oscilação muito pequena, de 0,01. Mas mesmo assim, a produção industrial deve liderar o crescimento do PIB esse ano, porque a projeção é em torno de 4% este ano de crescimento da produção industrial. Bom, daqui a pouco nós voltamos com os números do mercado financeiro, dia de alta do Ibovespa, puxado pelas ações da Eletrobras. A gente volta em instantes aqui com o cenário econômico. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa com os números do mercado financeiro. Hoje o mercado operou praticamente no positivo durante todo o dia e nós temos ali a alta hoje no Ibovespa de 0,84%, 85.087 pontos. O que puxou para cima foram as ações da Eletrobras hoje aqui no pregão da B3. A gente tem também os dados, o dólar comercial fechou em queda. Nós tínhamos tido uma alta muito expressiva no final da semana passada, está aí, olha, uma queda hoje de 0,42%.
Mesmo assim, o dólar comercial está na casa dos R$ 3,30, bem alto se a gente comparar com dados de dias atrás, aí, que o dólar chegou a 3,22, 3,24. É difícil pensar num serviço que seja prestado há tanto tempo no Brasil quanto o dos Correios. A entrega de cartas começou oficialmente no país em 1663, portanto há 355 anos. Claro que hoje vivemos num mundo completamente diferente daquele e a tecnologia tornou a comunicação muito mais fácil do que naquela época, mas os Correios continuam sendo uma atividade relevante, principalmente para o comércio. Nos últimos tempos, a empresa tem se envolvido em polêmicas, como a taxa extra para entrega em áreas consideradas de risco. Para falar dessa instituição tradicional e os desafios, evidentemente, dos Correios agora, neste novo mundo, eu recebo aqui o presidente dos Correios, Guilherme Campos. Guilherme, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Obrigado, doutor. A pergunta objetiva é: as pessoas estão reclamando dos Correios, não raro há sempre uma greve convocada pelos funcionários e as pessoas reclamam dos atrasos, sobretudo em conta que elas recebem ali para poder pagar. O que aconteceu com os Correios? Os Correios estiveram numa crise de corrupção recente, nós tivemos isso aí, na verdade foi o começo de toda uma discussão de corrupção. Evidentemente que se esforçaram para tentar mudar essa imagem. Qual é a realidade dos Correios hoje? Na verdade, você, na sua introdução, já resumiu o que é o problema dos Correios. Uma empresa nascida há 355 anos atrás, com o monopólio do serviço postal. A primeira empresa de comunicação do país, com a tecnologia disponível à época, papel e tinta e um sofisticado esquema de logística, levando do remetente ao destinatário. Hoje, mudou tudo. A tecnologia digital que aí está, colocou essa tecnologia, que é uma tecnologia analógica, para o lado. Todas as empresas postais do mundo tiveram que fazer uma transformação no seu negócio, tiveram que se adequar à nova realidade. E os Correios no Brasil demoraram muito para entrar nessa nova realidade. E estão entrando de uma maneira muito abrupta, muito firme. Começou o ano passado, na verdade, em novembro de 2016, com o processo de transformação da empresa para inseri-la dentro desse mundo digital, já que a atividade postal, que é uma atividade em franco declínio, não consegue mais custear a empresa. Precisamos ter outras atividades. Felizmente para nós, essa tecnologia que acabou com o monopólio abre um mercado muito maior, muito mais vigoroso, muito mais emergente, que é o das encomendas, o e-commerce, onde os Correios têm um produto que é sinônimo do mercado, que é o Sedex. Quer dizer que a atividade postal de entrega de cartas, de entrega de correspondências, aqui nós estávamos acostumados, isso não banca mais o serviço? Já não banca mais o serviço há pelo menos 5 anos. Tá. Isso daí vem acumulando déficit, e os benefícios e salários pagos aos 106 mil funcionários dos Correios na ativa, os 34 mil aposentados, são salários e benefícios compatíveis ao mundo do monopólio. Quando você vem para o mundo da concorrência, da atividade privada, você tem que ter uma readequação de custos. E tudo isso nós estamos fazendo com o carro andando, consertando o carro, com ele andando, trocando pneu, fazendo lataria, motor, freio, tudo que tem direito. Porque senão os Correios não se sustentarão. Mas se a gente tem uma realidade, se eu levar em conta quando as pessoas reclamam que as contas não chegam na hora, o que não funciona bem hoje, que funcionava bem antes, sendo que eu suponho tinha uma reclamação menor? E quando eu falo antes, eu falo de 20 anos atrás, não falo de 5, de 10 anos atrás. Esse tipo de serviço de entrega simples, talvez o que a gente pode chamar do serviço postal simples, o que mudou nesse aspecto que às vezes cidades pequenas têm uma estrutura menor e, portanto, não conseguem atender essa demanda? Com essa queda na atividade postal, você precisa ter uma readequação ao seu efetivo com essa atividade postal e com o novo cenário que se abre. E nesse processo de ajuste, em alguns locais nós temos alguns problemas, mas é o processo de transformação como um todo que está fazendo com que aquele funcionário que tinha a boca torta do cachimbo do monopólio tenha que se adequar a uma nova realidade. E isso gera muitos conflitos e nós estamos no meio desses conflitos. Ou seja, a mudança na percepção do funcionário de qual empresa ele trabalha hoje. Exatamente, do DNA, de cabeça, de atitude. É uma mudança de como encarar essa nova realidade e como tem que se portar
dentro desse novo cenário. E com isso, nós vamos ganhando ponto a ponto, espaço a espaço e ganhando convencimento. Em locais como o Rio de Janeiro, nós temos índices de absenteísmo, que é falta de trabalho, superiores a 20%. Qual empresa privada no mundo consegue sobreviver com índice de absenteísmo desse? 20%? 20%. Todos os dias, de cada 5, um não vai trabalhar. Vamos aumentar. De cada 100, 20 não foram trabalhar. Isso, não vão trabalhar. Isso. Ou seja, eu preciso de uma estrutura de 100 funcionários, eu fico com 80. Isso. Não pode dar certo, né? Posso imaginar. Não pode dar certo. Aí, claro que lá na ponta, o consumidor é que está pagando essa conta. Isso. Mas cabe esclarecer que os Correios estão presentes nos 5.570 municípios do país. São mais de 6.500 agências próprias, 4.500 agências comunitárias, que são em parcerias com as prefeituras, e 1.000 agências franqueadas. É a única empresa pública ou privada presente em todos os municípios do país. É um ativo fantástico esse. É o grande ativo da empresa, junto com todos os funcionários, que tem que encarar essa nova realidade. E nós estamos conseguindo colocar isso às claras. Ponto a ponto, nós vamos ganhando espaço. Nós fizemos menção dia desses aqui no programa que o comércio eletrônico cresceu enormemente no país. Aliás, as pessoas usam o celular para fazer compra mais ainda do que o computador. Mas, ou seja, no fundo, ele comprou de uma loja eletrônica e precisa entregar na casa dele. E quem faz o serviço, na maior parte dos casos, são os Correios. É o líder do mercado. É o líder do mercado. É. E esse serviço é o que está hoje, digamos, remunerando o serviço dos Correios. Hoje os Correios estão fazendo uma migração daquela atividade postal, que até o ano passado respondia 50% do faturamento da empresa, para a atividade da encomenda, que é a que mais cresce, o e-commerce. Hoje, já nesses primeiros 3 meses do ano, já faturando mais que o serviço postal, porque o e-commerce sobe, o serviço postal cai. Nós temos que fazer toda essa adequação dessa nova realidade e praticar preços de mercado. Até bem pouco tempo atrás, as encomendas dos Correios seguiam a lógica do serviço postal, um preço descolado da realidade. Desde maio do ano passado, nós passamos a ter uma política mais agressiva, adequada ao mercado e passamos a ganhar posições de market share. E tem novidade para tentar atender esse crescimento do comércio eletrônico? Tem uma grande novidade mesmo, que é uma parceria com a Azul, que muda a lógica do transporte aéreo nacional. Hoje o transporte aéreo... Azul é a companhia aérea. Companhia aérea. Uma joint venture Correios, Azul, para o transporte de mercadorias, que sai da lógica da RPN, Rede Postal Noturna, herança do monopólio, que é o cargueiro dedicado no final do dia. Sai dessa lógica para a lógica do voo, da barriga dos aviões de passageiro da Azul ao longo de todo o dia. Vai nos dar a chance de sair de bate-pronto de 20 localidades com SEDEX para mais de 100 localidades com SEDEX, que são todas as localidades que a Azul já chega hoje. Nos dará a oportunidade de uma economia de 40% dos mais de 500 milhões de reais que nós gastamos só no transporte aéreo. Então, a perspectiva de economia, rapidez e melhores serviços. Mas o fato dos Correios olharem para esse mercado, que obviamente, além de remunerar, é uma necessidade dos tempos atuais, as pessoas vão comprar coisas eletronicamente. Além do que, tem um outro detalhe, tem o que se chama de logística reversa. O aparelho dá defeito, a empresa vai lá e pede para você colocar nos Correios um código. Acho que várias pessoas já passaram por isso. Eu passei por isso semana passada. Funcionou? Comprei lá um telefone, fui ao correio, a empresa me dá um código. Aliás, funcionou perfeitamente. Então. Agora, aqueles outros serviços de carta simples, alguém que faz lá uma postagem e que demora dias para chegar, o funcionário do Correios vai lá e diz assim, olha, se você quiser garantia, tem que pôr no SEDEX. Mas é uma carta simples, isso sempre chegou. É essa mentalidade que ainda atrapalha o serviço? Tem um tipo de orientação diferenciada para isso ou não? Não. O processo de transformação está no meio dele. Nós estamos aí fazendo essa mudança, fazendo todas as pregações necessárias para que os serviços transcorram com normalidade, mas existe aí uma posição sindical retrógrada que quer voltar aos tempos de monopólio. Não vai voltar. Não tem como. Quem viu, viu. Precisamos nos readequarmos. Em cima disso, vem aí situações veladas para uma piora do serviço. Tem possibilidade de privatização dos Correios lá na frente? A empresa olha para esse horizonte também ou não?
Se eu tivesse a oportunidade de pegar os Correios para mim, com 106 mil funcionários dos Correios hoje, dentro do regime da economia de empresa privada, eu pegaria. Agora, pegar a empresa de Correios e Telégrafos com funcionários da estabilidade, eu não pegaria e nenhuma outra empresa privada pegaria. Ou seja, tem que ser uma mudança completa do regime. Isso. Tem que passar por todo esse processo, fazer parcerias com empresas da iniciativa privada como essa da Azul, para que nós possamos trazer a competência, a eficiência da iniciativa privada para vários serviços dos Correios. Que é isso que o cidadão e consumidor espera. Guilherme, obrigado pela sua gentileza em nos atender aqui no Cenário Econômico. Que termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. A gente volta amanhã com o Cenário Econômico. Até lá.